Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui. Hoje é dia 31 de agosto do ano de 2025. Estamos finalizando o mês de agosto, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e superior, por termos mais um mês finalizado, bens, tranquilos, e agradecendo por todas as oportunidades que nós temos aqui. Foram 5 evangelhos nesse mês. Continuamos aí com a nossa proposta da espiritualidade no cotidiano. A cada dia, a vivência espiritual e cristã nas nossas vidas é o tema central do nosso Evangelho no Lar deste ano de 2025. Vamos juntos, então, entrando em conexão com Deus, trazendo uma paisagem no pensamento, vibrando mais uma vez para entrarmos nessa perspectiva de receptores neste momento dos conhecimentos do Evangelho. Respirando profundamente, dando uma pausa nas questões da vida. É momento de Evangelho, é momento de conexão, momento de agradecimento e momento também de recebermos as intuições necessárias que vem do plano espiritual. Agradecemos, Deus, pela oportunidade do dia. Vamos pedindo a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho. Que assim seja, pedindo a vocês que ajudem, colaborem com o canal, curtindo, comentando. Isso você vai ajudar bastante o canal a atingir outras pessoas que precisam ouvir este tema. E nós já vamos pedindo a Deus o direcionamento para que este tema possa chegar aos corações necessitados de ouvir. Agradecemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair no erro nem na tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre, que assim seja. Vamos iniciando o Evangelho no Lar, estamos aí trazendo temas da espiritualidade no cotidiano e também trazendo temas que reforçam, que nos ajudam a ter paz interior. Lembrando que setembro está chegando, é o mês da valorização da vida, prevenção ao suicídio, e estes temas que nós estamos trabalhando aqui nos ajudam bastante também com a nossa saúde mental, com a nossa prevenção, com as questões psíquicas mais problemáticas. E o tema de hoje vai falar mais uma vez aos nossos corações, tema de suma importância, que é combatendo a inércia e também a preguiça, pessoal, combatendo a inércia e a preguiça, temas importantes para nós debatermos. E é claro, combater a inércia e a preguiça também são fatores que irão nos ajudar a termos paz interior. Lembrando que a vida é movimento. Lembrando que a vida é movimento, mas não é correria. A vida é movimento, mas precisa dos momentos de respirarmos, de descansarmos. Precisamos dos momentos de lazer. Mas mesmo nesses momentos, a vida sempre está ocorrendo. Lembrando que nós somos espíritos imortais, estamos animando um corpo físico. Mesmo nos momentos de descanso do corpo físico, mesmo nos momentos meditativos, estamos em constante trabalho espiritual, porque o nosso espírito, o nosso consciente e inconsciente está percebendo tudo à nossa volta. Então, precisamos combater a inércia e a preguiça. Lembrando que a preguiça, obviamente, é uma questão psicológica. Nós temos alguns momentos das nossas vidas que nós estamos realmente cansados fisicamente.
e precisamos descansar. A grande problemática é quando nós estamos descansados. Estamos às vezes com tempo e não fazemos algo que precisamos fazer. Lembrando então, como nós dissemos no início, que se a vida é movimento, o movimento também trará para nós a saúde mental. Uma das grandes pesquisas descobertas, principalmente do novo século, é como a atividade física e motora beneficia muito o nosso corpo físico, por exemplo, tanto a nível físico, fisiológico, com aumento e ganho de massa muscular, como também nas questões mentais subjetivas. Aumenta a dopamina, adrenalina e todos os hormônios que podem trazer algum bem-estar. E lembrando também de sermos úteis aos outros. Então, se nós andarmos juntos com a preguiça, não conseguiremos fazer a caridade, que é outro fator importante de melhoria de saúde mental e de paz interior. Combater então a inércia e a preguiça é de suma importância para o nosso melhoramento da nossa saúde mental. Se nós formos observar no Evangelho, vamos analisar a vida de Jesus e a vida também de outros grandes espíritos que tiveram aqui na Terra. Uma das grandes características desses grandes espíritos, e principalmente do nosso mestre amigo, era o trabalho constante. Não víamos Jesus correr, mas víamos ele caminhar gradativamente no seu mandato de amor. Ficou aproximadamente 3 anos terrenos aqui, trazendo a sua mensagem, mas foi de grande proveito, porque ele não parou. Cristo, então, estava em constante movimento, e é isso também que a vida nos chama. Nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que empregam para domar as suas más inclinações. Esses esforços são também movimentos que nós fazemos em prol de nós. Quando a gente fala em produção, quando nós falamos em ir além, nós já vamos pensar em algo de trabalho, algo físico. Isso ajuda e muito. Mas combater a inércia e a preguiça também mental. A nossa mente precisa de alimento intelectual para crescer. Por isso, a leitura, filmes e vídeos que estimulem a nossa melhoria psíquica e intelectual. E quantos de nós, quando saímos da nossa zona de conforto intelectual, sentimos um impacto? Vou dar um exemplo. Se você não tem o hábito de ler, no primeiro momento que você for ler, você vai sentir sono. Isso é comum. 99% das pessoas falam isso, e é claro que ocorre, porque você não tem o hábito da leitura. E aí a pessoa quer iniciar lendo um capítulo por dia de um livro. Não é assim. Nós precisamos também, para combater a preguiça e a inércia, de irmos aos poucos. Se você não tem o hábito de ler absolutamente nada, comece lendo 1 a 2 páginas por dia. O seu cérebro vai entender a complexidade daquilo ali e vai enviar sinal de sono. Isso é comum acontecer. Começamos a abrir a boca. E tem outro fator importante. Quando nós iniciamos um estudo espiritual, o sono também nos acompanha. Muitas das vezes por cargas mais pesadas que nós estamos trazendo, outra das vezes por processos obsessivos. E aí, nesse momento, nós temos que ativar a nossa boa vontade e combater a nossa inércia. Quantos de nós que estamos aqui ouvindo, isso já aconteceu até comigo,
Antes, iniciávamos um grupo de estudos espirituais ou filosóficos, íamos 2 ou 3 vezes e parávamos. Por quê? A menor resistência do nosso corpo, a menor preguiça, nós não combatíamos de início e deixávamos para lá. E ficávamos em casa às vezes fazendo coisas de menor valor intelectual e moral. Reitero, pessoal, nós não estamos falando aqui no Evangelho que nós não devemos ter lazer em momentos de descanso e de respirar. Muito pelo contrário. Isso faz parte da evangelização da alma, da vida no cotidiano. Isso faz parte do nosso viver. Mas, todavia, nós não estamos aqui na Terra a passeio nem para tirarmos férias. Nós estamos para o nosso processo evolutivo. Ainda que hoje você não precise trabalhar fora, ainda que hoje você não precisa sair de casa, você precisa um pouco sair de si para melhorar o seu intelecto moral. E lembrando que o Emmanuel, através de Chico Xavier, nos disse: o conhecimento e o amor são as 2 asas para a nossa evolução. Ninguém evoluirá sem conhecimento. E nós estamos numa era muito especial, muito importante que a espiritualidade está nos dando para aprofundarmos em questões intelectuais. Está tudo aí nas nossas mãos. Muito material, inclusive gratuito, como eu sempre digo, pela internet, por outros locais também. Temos bibliotecas vastas, mas não adianta ficarmos na preguiça e na inércia. E aí, voltando ao tema, quando nós vamos iniciar uma leitura, a gente quer ler 1 ou 2 capítulos na empolgação inicial e simplesmente paramos nesses 2 capítulos mesmo. E vamos então acumulando início de coisas e nunca finalizações. É melhor então nós lermos um livro por ano, ler ele bem lido, ler aprendendo, do que lermos 10 e não entendermos nada. E aí também vai outro ponto: ler com profundidade. Leu o capítulo, não entendeu? Releia. Hoje na internet tem muitas pessoas, por exemplo, que explicam capítulos de livros espíritas, eu mesmo já fiz aqui de alguns, ou outros livros filosóficos. Não entendeu? Busque ainda mais conhecimento. E tudo que nós ouvimos, tudo que nós lemos, de alguma forma reside em nós, no nosso inconsciente. Mesmo que você não entenda, vai residir em você. E quanto mais você lê sobre o tema, mais então você vai digerindo. Essa semana mesmo, eu estava vendo um vídeo na internet de um palestrante que parecia muito complexo, mas na verdade não era complexo. Ele estava falando sobre o Evangelho, aquelas passagens, às vezes, que nós custamos a entender quando estamos iniciando a nossa jornada no cristianismo e no espiritismo. Bem-aventurados que choram, por exemplo, porque serão consolados, que tem diversas explicações. E muitas pessoas estavam ali comentando: nossa, eu não entendo nada, eu abro o Evangelho, eu não entendo, parece que eu estou lendo grego, etc. Sim, no começo pode ser assim. Mas releia, ouça outras interpretações, dê uma chance a mais para o seu psiquismo. Pessoal, todos esses intelectuais que nós vemos, seja na ciência, na espiritualidade, foram pessoas que tentaram mais de uma vez, tentaram muitas vezes, 10, 20, 30. Não leram apenas um livro, não ouviram apenas uma palestra, não leram apenas um artigo, não entenderam apenas de uma fonte, foram lendo várias. Por isso que quanto mais preguiça, mais inércia, sinto muito informar vocês, mais tempo de evolução. Isso custa caro no nosso processo evolutivo, porque muitas das pessoas que nós amamos continuam o processo evolutivo e nós estacionamos, como Kardec nos fala, através dos nossos vícios e da nossa preguiça intelectual. Voltando à leitura então, que é muito importante. Não aguenta ler um capítulo por dia? Leia uma página. Não aguenta ler uma página? Começa com meia. Agora não adianta ficar só na meia página ou na uma página. Comece lendo 1 a 2 por dia e vá aumentando. Passou o primeiro mês? Aumenta para 2, 3 páginas por dia. Passou o outro mês? 3, 4 páginas. E assim
por diante, mas vai estimulando o seu cérebro. Lembrando que nós estamos numa época da dopamina barata, que nós chamamos, a dopamina barata, rápida, que nós consumimos através das redes sociais. Estamos perdendo a paciência, por exemplo, para vermos um filme mais longo, para conversarmos conversas mais profundas, para lermos um livro mais longo, principalmente a nova geração acostumada a vídeos curtos de 1 a 2 a 3 minutos. Então, com tudo isso, nós estamos acostumando a ter tudo muito mastigado. E lembrando que é através do ofício do fazer que nós vamos construindo a nossa base intelectual e moral. É através daquele processo, na espera, que nós vamos digerindo a situação. E muitos de nós, quando olhamos um desafio pela frente, já vem automaticamente a preguiça. Por que a preguiça vem? Porque deduzimos uma conclusão daquilo que nós temos que fazer. E é claro, nós temos também algumas pessoas com o adoecimento psicológico. E aí, para combater a preguiça, é preciso do tratamento psicológico. É preciso buscar o profissional. Talvez está lhe faltando alguma questão hormonal, alguma vitamina. É preciso fazer alguns exames, consultar, para ver também se o desânimo, como a gente fala popularmente, não é algo orgânico ou psicológico, mas aí há o tratamento. Primeiro, então, tratar. Às vezes, a pessoa num processo depressivo mais grave também não vai conseguir fazer muitas atividades, ou vai começar aos poucos, como nós orientamos, nós os profissionais de saúde mental. Primeiro, buscar o atendimento e depois, aos poucos, ir se reconciliando com o seu cotidiano. Olha o que o Emmanuel, falava com o Chico. Chico, sempre que estiver triste, movimente um pouco seu corpo, movimente a energia. Vá até um local e visite um doente, vá até uma instituição de caridade. O Emmanuel, essa fala de Emmanuel é muito mal interpretada, eu já vi pessoas interpretando ela de maneira equivocada. O Emmanuel não estava falando com o Chico ali que o processo depressivo se cura através do movimento do trabalho, não é isso. Ele estava falando que era um dos pilares de processos terapêuticos. Basicamente isso, o nosso movimentar. E hoje a ciência sabe, por exemplo, que o movimento nos dá substâncias, hormônios, tão interessantes para a nossa saúde mental. Ele não estava falando que era só isso, porque um processo depressivo tem diversas formas. Aliás, hoje a gente entende a depressão como um setor multifatorial. O que seria isso? São multifatores. A gente tem que avaliar o social do paciente, o financeiro, a vida em família, a vida pregressa, a história, enfim, tudo. E é claro, muitas das vezes este paciente vai ter que ter uma combinação de médico, fisioterapeuta, psicólogo, enfim, para de fato conseguir uma melhoria muito próxima à cura. Mas ainda assim não garantiremos a cura. O processo então de ser espiritual, como nós falamos no Espiritismo, a caridade também é o movimento da alma. A caridade, seja ela moral ou material, ela vai ser algo que nos impulsiona. Se você conseguir casar as duas, material e moral, melhor ainda. Mas ainda mais profunda e necessária a caridade moral vai gerar um movimento. Lembrando também que todas as oportunidades de conhecimento são essenciais. Antes de falar esse tema da inércia e da preguiça, eu falei sobre o tema da atenção plena, estar no aqui e no agora. Tema também muito debatido na atualidade. Quantos de nós estamos ali numa palestra, seja ela espírita, espiritualista, filosófica, somos convidados para ir a um local, ouvir uma palestra de alguém que está levando um tema, ou seja, a vida e a espiritualidade te levou até um local desse. Chega lá, ao invés de você ouvir a palestra, você está pensando em 100, 200 problemas. Você não está ali no momento presente, você está a 100, 200 quilômetros de distância dali. Se estamos tendo a oportunidade de ouvir uma palestra, ouçamos-a. De fato, vamos ouvir com profundidade. Ah, William, mas o tema que o palestrante estava falando lá é chato, eu já conheço tudo, ok.
Então seja caridoso moralmente, empreste seus ouvidos. O que o Evangelho nos diz? Deixe que um tolo fale. Ou seja, essa parte está dizendo o quê? Às vezes, naquele momento ali, você já conheceu aquele assunto ou você não concorda 100%, mas deixe que a pessoa fale. Quando a pessoa fala, ela também elabora. Ou você é um espírito muito evoluído, ou você ainda tem algo para aprender, porque todos nós podemos aprender com uma palestra, seja ela mais simples que for, seja de 10, 15 minutos a palestra, nós vamos aprender algo, quando nós dispomos a ouvir. Quando nós vamos escutando uma palestra, um tema, nós vamos melhorando a nossa capacidade, mesmo que naquele tema a gente não aprenda nada, vamos aprender o poder da escuta com paciência, de estarmos no momento presente. Minha outra dica: participem de grupos de estudo, grupos terapêuticos, se socialize através da socialização, de você debater temas com pessoas que pensam diferente de você. Como nós temos perdido este hábito na sociedade? Ah, fulano votou no candidato que eu não votei, eu já não converso. Ah não, fulano é da outra religião, eu já não converso. Fulano faz isso, jamais que eu vou conversar. Nós estamos perdendo a troca. Conversar, pessoal, com respeito, educação com pessoas que pensam diferente de nós é maravilhoso. Entender por que a pessoa pensa de maneira diferente. O que eu posso aprender ou não aprender com essa pessoa. Porque aí nós vamos crescer intelectualmente. Imagine, pessoal, se um espírito evoluído da alta hierarquia espiritual lá de cima, e nós temos aqui duas pessoas na Terra, um completamente diferente do outro, chamar por esse espírito e ele falar: não, aquele ali eu não vou atender não, porque ele pensa completamente diferente do que eu penso. Ele não vota no partido que eu voto, ele não faz isso, ele não faz aquilo, ele tem um time de futebol diferente do meu, torce para outro time, enfim. Imagina se Deus, Jesus, a espiritualidade superior fizesse isso com nós. Espírito evoluído, a premissa básica é: respeite o outro naquilo que ele está aprendendo neste viver e nas opiniões dele. Se não concordamos com a pessoa, oremos por essa pessoa, vibremos amor, sem julgamento, e cada um vai aprendendo conforme o passar do tempo e das suas experiências profundas. Vamos analisar então comigo. Se nós queremos sair da inércia e da preguiça, ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer isso por nós, a não ser nós mesmos. Quantos de vocês que estão aqui ouvindo, que talvez já passaram aí por o início de uma atividade física, início de uma academia, ou você talvez começou a andar de bicicleta, talvez começou a correr, a caminhar. Como era difícil, às vezes no começo a gente não consegue correr nem 1 quilômetro, de repente você está correndo 6, 7, 8, de repente você não caminhava nem 15 minutos e agora você já caminha 1 hora, 1h15. Por que isso? Porque seu corpo se adaptou, seus músculos se fortaleceram e aquilo foi passando rápido. De repente você caminhou 1 hora, nossa, mas já é 1 hora. Assim também acontece intelectualmente. De repente você está lendo um livro, de repente, aliás, uma página, de repente 2, de repente 1 capítulo por dia, e está mais ainda aprendendo e entendendo. De repente você já está ouvindo uma música, interpretando profundamente a letra dela, e de repente você já está executando o aprendizado do Evangelho, do Espiritismo na sua vida cotidiana. Você já vai se aprofundar num filme que fale mais abertamente sobre as questões espirituais e vai entender cada cena. Esse é o amadurecer. Lembre agora, quem está aí na faixa hoje dos 30, 40, 50 anos, volte quando você tinha 19, 18, como você pensava diferente, o que você mudou na sua vida? Talvez o que você aprendeu, as palestras que você ouviu, os livros, talvez os filmes, talvez as pessoas com que você conversou, as experiências de vida. Quem já está chegando aí na fase mais madura da vida, 60, 70, 80 anos, observe então para trás. O que você se tornou devido ao que você aprendeu? Talvez uma pessoa que você escutou, uma experiência que você ouviu, uma biografia que você leu. Eu amo ler biografia. Quantas biografias, eu aprendo, seja ela de pessoas espíritas ou não, mas a experiência do viver é muito importante para nos levar para cima, para frente, para crescermos, para estarmos em contato com o nosso eu mais profundo.
Indicação de leitura aqui, olha, do capítulo Sede Perfeitos 17, o dever, que é o item 7. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se acharem antagonismos com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. Olha só, pessoal, todos nós temos um dever diante de Deus. Deus nos deu a vida e é para nós evoluirmos. Ah, William, mas eu tenho a próxima encarnação. Aí nós somos o quê? Espiriteiros, né? Um termo que nós falamos aí no Espiritismo. Você sabe dos processos de reencarnação, de lei de causa e efeito, mas vive na preguiça e na inércia evolutiva. Nós, enquanto indivíduos, já percebemos que não vamos evoluir tudo numa encarnação só. Apesar de que Emmanuel já nos falou várias vezes que muitos espíritos evoluíram muito rápido, apenas por querer. Mas, ainda assim, muitos de nós usamos. Eu não vou conseguir evoluir tudo, e talvez nós não vamos mesmos. Talvez algum vício, algum problema, alguma dificuldade, nós vamos atravessar para outra vida. Mas lembre-se de uma palavra que eu falo sempre: redução de danos. Vamos reduzir os danos, vamos angariar benefícios para uma próxima jornada terrena. Como nós fazemos isso? Melhorando moralmente em primeiro lugar, amando o próximo, perdoando, não vingando, não tendo inveja. Vamos construir, nós somos aquilo que nós temos que ser. Segundo ponto, atividade intelectual de aprendizado, sim, aprender. Trazer o nosso conteúdo, a nossa bagagem. E é claro, não nos esquecemos da caridade. Então, se tem algum ponto que você ainda não consegue melhorar 100%, priorize nesses outros e vamos continuando crescendo. Vamos para a nossa meditação final. Hoje o nosso tempo aqui está um pouquinho apertado, pessoal. Peço desculpa para vocês, mas nós estamos aqui numa chuva. Não sei se vocês estão escutando aí. Dia chuvoso aqui na região. Vamos mentalizar, entrar na nossa meditação final, com esse clima de chuva, de limpeza, finalizando o mês de agosto, neste clima de limpeza, deixando ir embora alguns miasmas, entrando na nossa cabine de passe, pedindo a Jesus que nos acompanhe. Nós já vamos mentalizando o rosto dele, trazendo neste momento as nossas necessidades. Jesus nos ensinou a pedir. Vamos vibrando, elevando os nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele a ajuda mútua mais uma vez. Respirando profundamente. É um momento de passe. Se você está com alguma questão física ou mental, peça a Jesus. Os benfeitores entram. Inicia esse processo de passe, fazendo a limpeza no nosso perispírito, movimentando as energias, tirando aquilo que não nos pertence mais, trazendo novas energias através da natureza, da água corrente, das flores, das árvores. Respire profundamente. Agradeça a Deus por este momento. Vamos trazendo no pensamento também alguém que esteja em necessidade. Necessidade deste passe, dessa vibração. Algum amigo, algum familiar que esteja doente, adoecido. Ou alguém que esteja neste momento passando por alguma provação mais profunda. Um recém-desencarnado que você talvez lembrou. Vamos orar e vibrar por essas pessoas.
Que Jesus possa nos envolver na tua luz, no teu amor. Enquanto eu faço a prece final, nós vamos recebendo os últimos fluidos deste passe, deste movimento tão legal, tão gostoso para todos nós, que é um movimento de troca de energia. Todos nós trocamos energia o tempo todo. Vamos fazer as nossas boas escolhas, lembrando que também é uma forma de fazer a caridade, o movimento da nossa energia. Quando vemos alguém com algum problema, alguma situação, não podemos fazer nada materialmente, mas podemos orar, podemos vibrar por essa pessoa. Senhor nosso Deus, Mestre amigo Jesus, espiritualidade amiga e superior, mais um momento de Evangelho no Lar, mais um momento de agradecimento, mais um momento de passe. Nós estamos aqui reunidos, eu e a família, na luz do Espiritismo, com muita alegria, com muita gratidão. Eu quero agradecer e vamos vibrando mais uma vez para o nosso planeta, para o nosso Brasil. Aproveitem e vibrem também pela cidade de vocês, pelas pessoas que estão à frente da cidade, à frente da região onde vocês moram. Abençoa, Jesus, mais uma vez o nosso país, abençoa também o nosso planeta. Mais uma vez também nós pedimos por aqueles que estão nos ouvindo, que talvez estejam numa condição delicada, internados. Pedimos, Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um. E agradecemos pelo mês de agosto, finalizando o mês de agosto, iniciando o mês de setembro. Nós agradecemos com muito amor, com muito carinho, pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando, pessoal, lentamente, respirando profundamente. É momento também de respirar profundamente, encher o ar, aliás, encher o pulmão de ar, oxigenar o cérebro, o sangue. Vamos melhorando e agradecendo a Deus. Quero agradecer imensamente ao carinho de vocês. Pedir mais uma vez, curta, compartilhe este vídeo com amigos, familiares, no grupos espíritas. Comente aí a cidade, o estado, o país de onde você ouve este Evangelho. Hoje eu não vou conseguir mandar o abraço individual para cada um de vocês devido ao nosso tempo. Eu já estou passando aí 2 minutos. Nós estamos com um compromisso agora no Centro Espírita. Mas quero mandar mais uma vez um abraço vibracional. Deixem aí o nome, a cidade, que no próximo domingo, se Deus quiser, eu consigo mandar o abraço individual para vocês. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo domingo.